Pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui para divulgar, né, um trabalho de dois grandes amigos meus, o Marcelo Casariego e a Roberta Batista, da Mastermi Marcenaria, que fizeram dois trabalhos para mim em madeira, da qual são dois objetos muito interessantes, que remetem objetos de uso cotidiano da era viking, e muitas das vezes utilizado de forma como pingente, de representação religiosa, com caráter religioso, de culto da época, e de representação mesmo de uma determinada divindade que eu vou apresentar aqui com relação a esses objetos. E um deles caracteriza a questão da representação de um animal, mas que é transportada por um objeto de uso cotidiano. Aí veio aqui a caixinha, mostrar aqui os objetos que vieram. Inclusive, queria agradecer bastante aos dois que, inclusive, um desses objetos foi o pente, eles deram para mim de presente, fizeram a réplica conforme eu mandei da foto e do objeto, do achado arqueológico, e eles replicaram e ficou, assim, fantástico. Inclusive, tá aqui, estou achando, assim, estou maravilhada, realmente ficou impressionante. Bom, como eu havia dito, o primeiro é o pente. Esse aqui é a representação do pente. Esse pente aqui traz, como vocês podem ver, alguns detalhes, como se fosse uma espécie de símbolos, né? Um X, uns traçados, e a cabeça de dois cavalos, que é inclusive o que eu vou trazer um pouco aqui sobre essa questão, né, do simbolismo do cavalo na era viking. A gente encontra vários pentes que têm essa representação do cavalo, em madeira ou em osso, nessa época, e é muito interessante porque esse aqui é um achado ainda do período do Carolígio, né, do Império Carolígio, e foi encontrado no Rio Escalda, hoje que é o Museu Arqueológico de Rame, na Bélgica. E esse achado, ele foi feito todo um estudo arqueológico, né, na região e foi encontrado quando ocorreu a passagem dos vikings, casos escandinavos, por essa região. E aí ele foi colocado em exposição numa, numa temática que foi toda referente à era viking, dessa exposição. E aí ele foi colocado lá, inclusive foi um pente que me chamou muita atenção, pelo detalhe como ele foi feito, apesar de haver vários outros com representações de cavalo, mas esse aqui é muitíssimo interessante. E vários artistas também fizeram, replicaram esse achado, e o pessoal da Mastermi fez de forma incrível. Eu acho muito bacana, eles já replicaram também outros pentes, é um dos produtos que mais sai, e é bem interessante. E quando a gente fala, né, da questão do cavalo, é muito interessante porque ele está muito associado à questão da passagem, né, do pós-mina, como se falava também nessa questão da travessia, era um animal que auxiliava essa travessia para outro momento da vida, a questão para o Valhalla, ou para algum plano, o cavalo também utilizava essa questão dessa passagem para outra vida. E também é um animal que é muito destaque também na própria mitologia nórdica, né? A gente tem a presença do próprio Sleipnir, que é o cavalo de Odin, que também é muito referenciado nessa época. Então, a gente tem essa questão da representatividade do cavalo na própria mitologia. A gente tem, por exemplo, a citação de Sverdfar, que é o cavalo que ajuda na questão da construção do muro, de Asgard. A gente tem Grani, que é o cavalo de Sigurd. Então o cavalo está sempre presente em muitos momentos também da mitologia nórdica, e é muito interessante porque ele é um símbolo também, né, associado a um dos deuses que era muito cultuado, que é o Odin. No caso, Odin, na verdade, ele tem um culto específico mais com a elite, mas ele era um símbolo, né, que vinha justamente
dessa elite, então ele também tem essa associação. A gente encontra diversos túmulos que foram encontrados com o sacrifício do cavalo, que era feito quando a pessoa vinha a falecer, então o cavalo também era depositado nessa espécie digamos assim, de cova que eles abriam, e o morto era enterrado junto com a questão do cavalo, e com alguns utensílios, dentre eles o pente também, né? Era um utensílio que muitas das vezes ia também com a pessoa que portava esse elemento. Então você consegue encontrar geralmente pessoas de caráter, digamos assim, de elite, que costumavam utilizar esse tipo de material, e é bem interessante justamente por isso. E a gente tem diversas das práticas do cavalo, né? A gente tem a questão da cavalaria, temos uma prática até um tanto curiosa, que é o Restavig, que é uma espécie de disputa entre os cavalos, que era organizada, era uma disputa até um tanto, digamos assim, brutal, porque os cavalos eles meio que se confrontavam, até que às vezes acabavam vindo a morrer. Então isso era uma prática também até para selecionar a melhor espécie de cavalo para cruzamento na época. Então isso são algumas das práticas que algumas são abordadas em sagas. Então é bem interessante também de analisar que ele também tinha esse caráter esportivo de entretenimento entre elite, né, no caso da Islândia, no período da Era Viking. Então é bem interessante da gente analisar essa questão do cavalo, que muitas das vezes a gente analisa outros animais da mitologia nórdica, mas o cavalo também tem uma importância significativa. E o outro objeto em questão trata-se de um pingente, né, com a figuração da máscara de Odin, vamos dizer assim, que é a questão, né, da representação de Odin de forma figurativa, que nós temos como se fosse uma espécie como eu posso explicar, como se for, algumas dessas representações, elas traziam, por exemplo, referenciais em outros pingentes, os elmos em forma de corvos, e a figura com barba, e a gente tem essa diferenciação entre os olhos, indicando, ó, esse olho falta, esse olho está presente, então indicando a figuração de Odin. Então a gente tem diversos pingentes encontrados em várias regiões da Europa, como a gente tem na Rússia, alguns desses pingentes também foram encontrados em outros territórios também, digamos assim, se não me falha a memória, além da Rússia, a gente tem territórios como é o nome? Perdão, que às vezes foge o nome do país. As regiões onde tem digamos assim, os países perto da região russa do leste europeu, a gente encontra também muitos desses pingentes com essa figuração aqui muito parecida. A Estônia, por exemplo, tem uma figuração muito parecida com essa que eu já vi. Tem alguns sítios, né, que foram encontrados e você encontra essa figuração, e algumas até trazem como se fosse uma representação muito parecida com a da Era Vendel, mas já da Era Viking, em que seria a figuração de uma pessoa que estaria participando de um ritual, e ela estaria, no caso, se utilizando de uma caracterização de Odin, muito presente. Então, essa aqui é um desses exemplos, desses pingentes que tinham no caso, remontando ao deus Odin. Muito interessante, muito bem trabalhado, né? A questão dessa figuração em madeira. Geralmente você encontra em pingentes, geralmente bronze, ou prata, ou ouro, geralmente eles variam o material do encontrado. Madeira já foi uma coisa mesmo que eu pedi mais exclusivamente para essa questão.
E é isso, pessoal. Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ficar aqui na descrição um pouco de como encontrar, né, esse material, como vocês podem adquirir com o pessoal da MasterMe. E aí aqui vou só mostrar mais alguns detalhes, né, mais de perto, que eu acabei esquecendo de mostrar ele aqui por completo. Então, é um material assim, que também vale bastante a pena adquirir, porque você pode assim, ter um material curioso de estudo, até mesmo para não só para uso diário, mas também para você ter um material bacana da Era Viking, para quem gosta, né, de ter esses itens. E é isso principalmente. Então, fico muito agradecida ao pessoal da MasterMe por esse trabalho e até o próximo vídeo.